Bom sábado. Bem-vindos aqui à Casa de Deus, que está em Albufeira. E esta manhã eu gostaria de partilhar com vocês algo que para mim é muito especial, que é a palavra do Senhor. Mas nós temos vindo a estudar na lição que o povo, para além de Moisés, o povo também respondia, participava no culto de adoração ao Senhor. E esta manhã eu gostava de que a igreja que está aqui em Albufeira pudéssemos fazer uma dinâmica para honrar o nosso Deus. Não ser só eu a falar, mas a igreja a falar para Deus. Posso contar com vocês? Durante esta manhã eu entreguei uns folhetinhos a alguns jovens, a 12 jovens. Espero que ainda estejam todos por aqui, de forma a que nós possamos passar aqui algum tempo para a honra e glória do nosso Deus. Sabem uma coisa? Onde é que, quando vocês têm um aniversário, qual era o sítio que vocês mais ansiavam estar no vosso aniversário? Alguém tem ideia? 18 anos. E 50? Quem tem 50? Sabem, eu tinha uma ideia para passar os meus 50 anos e festejar esse aniversário num sítio diferente com a minha família. Sabem onde eu estou a festejar? Aqui perante vocês. E daí Deus ter-me tocado a preparar uma pregação, um culto de adoração e louvor a Deus. Porque não é fácil nós, cada ano, cada dia, nós ultrapassarmos os desafios. Ainda esta manhã estava ali dentro e duas pessoas que estavam lá comigo passam por desafios. Todos nós temos desafios a cada minuto e a cada hora. E eu gostava de partilhar com vocês o primeiro texto. Basicamente, nós vamos ler textos. Porque se eu disser muita coisa, posso dizer algo que não é correto. Então, a palavra do Senhor, o Espírito de Profecia, o inário que vamos usar, ele fala por nós. E há um texto que eu gostava de partilhar com vocês, e aqueles meninos que têm os papelinhos para partilhar depois o vosso texto, estejam preparados, porque isto vamos fazer tudo de sequência, que é para não sairmos daqui muito tarde, está bem? Porque o Senhor também gostaria de estar connosco, também na natureza, e podemos desfrutar ainda este sábado, durante algumas horas, fora da sua Santa Casa, mas com a sua presença. E no capítulo de João 17, sabem, esse capítulo tem aí um historial que é uma oração sacerdotal feita por Jesus Cristo. É a oração mais bonita que está na Bíblia. Para além do Pai Nosso, que é a estrutura que nós conhecemos bem, João 17 tem aí uma estrutura de oração que Jesus intercede, faz a intercessão pelo seu povo e pelos seus discípulos. Mas há um versículo que eu quero salientar deste texto. Diz o seguinte, João 17, versículo 3. E a vida eterna é esta. O que é que nós ansiamos, queridos? A vida eterna, certo? Nós vimos aqui à igreja e ansiamos termos a vida eterna. E então Jesus, ao responder na oração aos seus discípulos, diz que te conheçam a ti só por único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. E eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me destes a fazer. Sabem o que é que Jesus está aqui a dizer? Está a dizer que eu, Sérgio, com os anos que eu tenho, com os dias que eu tenho de vida, devo glorificar a quem? A Deus. E devo conhecer a quem? A Deus como o único Senhor. E através de Jesus Cristo eu posso chegar até Ele. Mas sabem com que ajuda? Aquela que às vezes nós negligenciamos e que por vezes nós desleixamos e que é o único pecado
que não nos permite termos a vida eterna. Qual é? A presença do Espírito Santo. Então, em João, continuando neste livro, João, eu gosto muito de João porque João relata a vida de Jesus, e se nós fizermos um paralelismo com o desejado de todas as nações, queridos, nós vamos ter uma relação com Cristo que nunca tivemos até então. E não quer dizer que vamos ficar perfeitos de um momento para o outro, de um abrir e fechar de olhos. Mas acreditem que nós vamos ser diferentes e vamos fazer a diferença. E em João, no capítulo 14 e versículo 1 a 14, não vamos ler os versículos todos, porque eu gostava que os nossos queridos jovens pudessem partilhar também os seus textos. João 14, versículo 1 diz assim: não se turbe o vosso coração. Porquê, queridos? Porquê é que se vai turvar o nosso coração? Porque a dada altura nós não vamos ter a visão do céu. Nós não vamos perceber a vida eterna. Nós não vamos conseguir alcançar naquele momento a vida eterna. Então Jesus tem esta preocupação, que para nós crermos em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou-vos preparar um lugar. E esta é a promessa de Cristo. Que nós conheçamos a Deus, Cristo, o seu Filho unigênito, o Espírito Santo, através do seu Santo Espírito, podemos chegar a Cristo, e que não nos enganemos, não nos preocupemos, não tenhamos medo daquilo que está a acontecer no mundo hoje. Porque Jesus foi-nos preparar um lugar para quê? Para nós podermos ter a vida eterna. E o Espírito de Profecia diz-nos uma coisa que é muito interessante. Nem os anjos, que são perfeitos, conseguem compreender o amor de Cristo por nós, pela raça humana, quanto mais nós, pecadores, que somos limitados. E então, começando o primeiro trecho de 4 textos, eu iria pedir ao Miguel que pudesse ler o seu primeiro texto. São 3 versículos. Tu és, Senhor, a magnificência e o poder, e a honra, e a vitória, e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu é, Senhor, o reino, e tu te exaltaste por cabeça sobre todos. E riquezas e glória vêm mediante ti, tu dominas sobre tudo. E na tua mão há força e poder, e na tua mão está o engrandecer e o dar força a tudo. Agora, pois, ó Deus nosso, graças te damos, e louvamos o nome da tua glória. Eu iria pedir ao Gabriel para ler o seu texto. Ok. O Miguel leu 1 de Crónicas 29, 11 a 13. E o Gabriel vai ler agora Salmo 92, 1. Como é bom render graças ao Senhor e cantar louvores a teu nome, ó Altíssimo. O Vinícius, gostaria que ele pudesse ler o Salmo 147, 7. Cantem ao Senhor com ações de graças. Ao som da harpa, façam música para o nosso Deus. E o Rudney, o Salmo 107, 1. Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom e o seu amor dura para sempre. Amém. E o Espírito de Profecia diz o seguinte: no caminho a Cristo, este livro que nós vamos distribuir este ano, diz o seguinte: a nossa alma pode ascender para mais perto do céu, nas asas do louvor. Deus é adorado com hinos e músicas nas cortes celestiais. E ao exprimir-lhe a nossa gratidão, estamos nos aproximando do culto que lhe é prestado pelas hostes celestes. Aquele que oferece sacrifício de louvor me glorificará. Cheguemos, pois, com reverente alegria a nosso Criador, com ação de graças e voz de melodia. E eu iria pedir à igreja que pudéssemos levantar e entoar as estrofes do hino 346. Como agradecer? 346. Vamos cantar de pé.
Penso que é um hino subejamente conhecido e é um hino que nos diz como é que nós podemos agradar a Deus. A Lúcia estava a cantar e exprimia no hino dela. E este é um hino que também exprime esse sentimento. Igreja que pudesse manter de pé e iria pedir ao Luciano, que é o departamental de jovens aqui da igreja, que pudesse vir aqui e nós vamos orar pela bênção que a igreja tem, que cada família tem, pelos seus jovens, incluindo as suas crianças também. Eu penso que tem um microfone aqui. Eu iria pedir à igreja que pudesse baixar a sua fronte e o Luciano vai fazer uma prece então pelos jovens e crianças desta igreja, como bênção e como agradecimento a Deus pelo facto de eles serem o futuro, mas também serem o presente desta igreja, queridos. E é um presente maravilhoso, porque nós, como família, vamos ter que chegar ao céu e dizer aqui estamos com os filhos que nos deste. É uma bênção nós temos as nossas crianças e os nossos jovens aqui. Vamos orar. Maravilhoso Deus, querido Pai, Criador dos céus e da terra, nós só temos a Te agradecer, Senhor, pelo privilégio que o Senhor concede a cada um de ter os filhos, de ter os netos, de ter sobrinhos aqui na Tua casa, Senhor. A juventude da igreja, Senhor, as crianças, os juvenis, os adolescentes, os jovens, os mais experientes, são o futuro, Senhor, da Tua casa.
E eles precisam entender isso, Senhor. Mas para isso nós precisamos, como pais, como tios, como avós, ensinar os teus caminhos, continuar dando a orientação necessária para cada um deles, Senhor. Nós te agradecemos, Senhor, porque temos eles aqui. Nós somos imperfeitos, somos falhos, Senhor, não sabemos como proceder. Mas que o Senhor ilumine a cada pai, a cada tio, a cada avô, para continuar, Senhor, ensinando o teu caminho para essas crianças. E como diz a tua palavra, Senhor, que ainda quando crescerem e se tornarem velhos, não vão se desviar dos teus caminhos, Senhor. Que eles entendam que o Senhor tem um propósito para a vida de cada um deles. Que o Senhor continue abençoando esta igreja, a igreja aqui em Albufeira, não somente aqui, mas em outros lugares também, Senhor. Que as crianças, os juvenis, os adolescentes, os jovens entendam que o Senhor tem um plano para a vida deles e que eles permaneçam fiéis mesmo diante das piores dificuldades, Senhor. Fica conosco, obrigado por este culto, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Podemos sentar. E eu iria pedir ao Nicolas, que eu não o encontro, não está o Nicolas, que ele pudesse ler 1 de Timóteo, capítulo 2, versículo 1. Admoesto que, pois, antes de tudo, que façam deprecações, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens. Colossenses 4, 2. Perseverai em oração, velando nela com ação de graças. Ao Celso, o Salmo 69, 30. Louvarei com cânticos e o nome de Deus, exaltá-lo-ei com ações de graças. E a Beatriz, 1 de Timóteo, capítulo 4, 4 a 5. Porque toda a criatura de Deus é boa e não há nada que rejeitar, sendo recebido como ação de graça, porque pela palavra de Deus é pela oração e santificada. E a palavra do Senhor, através da nossa profetisa Ellen White, diz o seguinte: o Senhor Jesus é a nossa força e felicidade, o grande celeiro do qual, em qualquer ocasião, os homens podem tirar força. Ao estudá-lo, ao falar dele, tornamo-nos mais e mais capacitados para imitá-lo. À medida que nos aproveitamos da sua graça e recebemos as bênçãos que nos oferece, temos alguma coisa com que auxiliar os outros. Cheios de gratidão, comunicamos aos outros as bênçãos que de graça nos têm sido concedidas. Assim, recebendo e repartindo, crescemos em graça e uma rica torrente de louvor e gratidão constantemente flui de nossos lábios. O doce Espírito de Jesus inflama de gratidão o coração e eleva-nos com o senso de segurança. A infalível e inesgotável justiça de Cristo torna-se pela fé a nossa justiça. E com este sentimento, com este pensamento, vamos entoar as estrofes. Iria pedir à igreja que se pudesse novamente levantar e entoarmos as estrofes do hino 206. Fixa teus olhos no Mestre. 206. Viver
Deus deu ao homem, criou para que o homem pudesse viver em consonância com o seu próximo, da mesma forma como Cristo quer viver com a igreja. É através do casamento, da família. E eu pedi ao André, que é o departamento de família, e o André vai fazer uma prece pelas famílias desta igreja, de forma a que Deus possa cuidar, Deus possa abençoar, e que estas famílias possam ser um polo norte para outras famílias, para conhecer a palavra do Senhor. Vamos então inclinar as nossas cabeças e o André fará uma oração. Querido Deus, Pai amado, graças te damos mais uma vez por estarmos na Tua presença nesse momento. E nesse momento especial, queremos entregar a família da Tua igreja nas Tuas mãos. Sabemos, Senhor Jesus, que através das famílias, que o Senhor possa dar uma bênção especial às outras famílias, assim como foi no começo, assim será até a Tua volta. Nos ajuda, Senhor Jesus, como família, nos preparar os nossos filhos, nossos netos, nossos amigos, nossos vizinhos, para encontrar com o Senhor. Por isso, nessa manhã, Senhor Jesus, entregamos a família da Tua igreja, não só aqui, mas as famílias que estão em casa também, que o Senhor possa se fazer presente na vida de cada um deles. Abençoa e transforma, Senhor Jesus. Em nome de Jesus te peço e agradeço. Amém. Podemos sentar. Iremos continuar com 1 Coríntios 10, 30. Eu iria pedir à Sara que pudesse ler 1 Coríntios 10, 30. Se participo da refeição com a ação de graças, porque sou condenado por algo pelo qual dou graças a Deus. E agora o Zé, Salmo 111, 1. Aleluia! Louvarei o Senhor de todo o coração, no conselho dos justos e na assembleia do povo. Eu procuro a Noemi. A Noemi está cá. Ela teve que sair, eu vou ler no lugar dela. Sim, podes ler o Salmo 136, de 1 a 3. Rendei graças ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Deus dos deuses, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Senhor dos senhores. Amém. E por último, o Micael, ler Apocalipse 7, 12. Dizendo: Amém. Ao nosso Deus pertencem para todo sempre o louvor, a glória, a sabedoria, a gratidão, a honra, o poder e a força. Amém. Amém. E o Espírito de Profecia diz o seguinte, num livro que é um devocional de Ellen White, o cuidado que Deus tem por nós, e diz o seguinte: cultivai a gratidão, louvai a Deus pelo seu admirável amor em dar a Cristo para morrer por nós. Nada lucramos em pensar em nossas mágoas. Deus convida-nos a meditar na sua misericórdia e no seu amor incomparável, a fim de que sejamos inspirados com o louvor. Os trabalhadores ativos não têm tempo de se ocupar com as faltas do seu próximo. As faltas e fraquezas dos outros não fornecem alimento para a nossa vida. A maledicência é uma dupla maldição, que recai mais pesadamente sobre quem fala do que sobre quem ouve. Quem espalha as sementes da dissensão e discórdia, colhe em sua própria alma os frutos mortais. O próprio ato de olhar para o mal dos outros desenvolve o mal em quem olha. Detendo-nos sobre a falta do próximo, somos transformados na sua imagem. Mas contemplando a Jesus,
falando do seu amor e da perfeição de seu caráter, imprimimos em nós as suas feições. Contemplando o alto ideal que Ele colocou diante de nós, subiremos a uma atmosfera santa e pura, que é a própria presença de Deus. Quando aí permanecemos, sairá de nós uma luz que irradia sobre todos os que estiverem em contacto connosco. Meus queridos, que promessa linda, queridos. Aquilo que nós contemplamos é aquilo que nós somos. Se nós contemplarmos o mal, o que é que nós somos? Maldizentes. Mas se nós contemplarmos a Cristo, a perfeição de Cristo, o que é que vai irradiar de nós? A luz da presença de Cristo. E então vamos influenciar os outros. Há um hino que eu gosto muito, que eu iria pedir à igreja para se levantar novamente. Será dos últimos hinos, temos este e depois o do final, mas é o hino 207. Confiei no meu Senhor. Irei pedir novamente à igreja que se possa levantar e vamos cantar este hino 207. Confiei no meu Senhor. pouco de pé. Qual é o instrumento aqui na Terra que Deus usa para partilhar a sua mensagem? Somos todos nós que estamos aqui em pé. É a sua igreja. É o seu povo. E que muitos vão sair daqui, queridos. O meu desejo é que nenhum de nós saísse. Mas aqueles que tiverem a entrar, que pudessem entrar. Então, a irmã Ellen White diz-nos o seguinte, no grande conflito: em todos os tempos, os escolhidos do Salvador foram educados e disciplinados na escola da aprovação. Seguiram na terra por veredas estreitas. Foram purificados na fornalha da aflição.
Por amor de Jesus, suportaram a oposição, o ódio, a calúnia. Acompanharam-nos através de dolorosos conflitos, suportaram a negação própria e experimentaram as amargas decepções. Pela sua própria experiência dolorosa, compreenderam a malignidade do pecado, seu poder, sua culpa e suas desgraças. E para ele, olham com aversão, uma intuição do sacrifício infinito feito para nos reabilitar-nos e humilhar-nos à sua própria vista, enchendo-lhes o coração de gratidão e louvor que os nunca decairão, não poderão apreciar. Os herdeiros de Deus vieram das águas furtadas, das choças, dos calabouços, dos cadafalsos, das montanhas, dos desertos, das covas da terra, das cavernas do mar. Na terra eram desamparados, aflitos e maltratados. Milhões desceram ao túmulo carregados de infâmia, porque firmemente se recusaram a render-se às enganosas pretensões de Satanás. Queridos, este é o nosso sentimento que deveríamos ter no nosso coração. E é um privilégio que cada um de nós tem quando entra para aquela porta. Estamos a ser educados para a eternidade. Eu vou fazer uma prece pela igreja e depois iremos terminar com o hino final. Mas antes de terminar com uma prece, eu iria pedir à igreja uma coisa, queridos. A vida aqui na terra, para alguns, pode ser bastante fácil. Mas para o povo de Deus, não é entrar em extremismos, nem em coisas que de nada valem. Mas para o povo de Deus, as coisas não vão ficar fáceis. E se nós não estivermos preparados agora, em que as coisas ainda estão facilitadas, em que a lei ainda nos protege, ainda somos permitidos vir à Santa Casa sem qualquer perseguição, queridos. Possamos aproveitar este tempo para jejuar e para orar. E para falarmos com o nosso bom Deus. Para que quando vier as provas, nós não caiamos. Não façamos como aqueles 9. Não sejamos mal agradecidos. Porque Deus dá-nos todas as armas, todas as formas para lutarmos, para chegarmos à vida eterna. E a vida eterna é, queridos, aquilo que se lê na Bíblia, há bocadinho, em João 17:3, que conheça a Deus e a Cristo como nosso Senhor. Vamos orar. Bom Pai que estás nos altos céus, indignos somos perante a tua face. Mas, Papá, neste momento te peço, pela uma grande prece, Pai, pelo nome e pelo querido amado Jesus Cristo, nosso Salvador, que possas abençoar, possas cuidar, possas fortalecer esta igreja que está aqui em Albufeira. Nós fazemos parte de um pequeno grupo aqui em Albufeira, mas fazemos parte de um grupo, de um povo que está espalhado por todo o mundo e que tu, num dia, no dia certo, no dia que tu escolheste, vais nos juntar a todos para a honra e glória do teu santo nome, para podermos viver a vida eterna contigo, com os filhos que nos destes, com os jovens, com os presentes que nos destes, com a família que nos presenteaste, também com os nossos familiares, Pai. É o nosso objetivo, é nosso desejo, é nosso intento chegarmos até Ti, através do Teu Santo Espírito e através do Teu Filho amado Jesus Cristo. Queremos chegar ao Teu trono de graça. Possas abençoar, possas fortalecer, possas engrandecer esta igreja para a honra e glória do Teu santo nome. Tudo isto pedimos, não porque somos merecedores, mas pelos méritos de Jesus Cristo. Amém. O hino final, irmão. O hino final. Anunciar. Para terminarmos o culto dessa manhã de sábado, vamos cantar o hino Fortalece a Tua Igreja, de número 220 do nosso cenário.